confirmando, hora da gente conversar com o Dr. Tipó, que hoje vai trazer um assunto bem bacana, que é sobre o auxílio por incapacidade temporário. Mudou de nome, agora esse auxílio por incapacidade temporário é o antigo auxílio doença. Boa tarde, Dr. Tipó, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rosana Poli, boa tarde ao Éden, ao Alex, o Pinguim, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News Bauru. Doutor, afinal, o que é o auxílio por incapacidade temporária? Eu disse há pouco ele mudou de nome porque a gente sempre conheceu como auxílio doença, né? Só mudou o nome ou mudaram também algumas regras? Basicamente mudou o nome, viu, Rosana? Ele continua com os requisitos que são exigidos, ele continua com as realizações de perícia, com os documentos que precisam ser apresentados, os mesmos. Mudou o nome, né? Por questões técnicas, de vez em quando eles mudam, como, por exemplo, era aposentadoria por tempo de serviço lá no começo. Sim. Depois foi mudado para aposentadoria por tempo de contribuição, né? Na prática, não teve praticamente mudança, né? E o que é o auxílio por incapacidade temporária? É um benefício devido ao segurado do INSS que ele comprove que, em perícia médica, lógico, que ele está temporariamente incapacitado para o trabalho, em razão de uma doença ou de um acidente. Por que temporariamente? Porque se ele estiver incapacitado definitivamente, o benefício já não é mais o auxílio doença o auxílio por incapacidade temporária, já seria a aposentadoria por invalidez. E qual é o tempo que a pessoa tem que estar afastada? Se ele for empregado, Rosana, ele precisa que a sua incapacidade seja por um período maior de 15 dias. Sim. Porque os primeiros 15 dias são de responsabilidade da empresa e a partir do 16º dia a responsabilidade é do INSS. Então, qual é a dica? Aquele empregado que fez uma cirurgia ou que teve algum problema de saúde e sabe que vai ficar afastado mais de 15 dias. A nossa dica: no 16º dia, em posse já do seu atestado médico, ligue no 135 ou entre no meu INSS e já agende a sua perícia. Não deixe passar do 30º dia, senão você não vai receber do 16º dia em diante. Essa é a nossa dica. No 16º dia, já ligue 135 ou meu INSS e marque a perícia. Rosana, e se o segurado não for empregado? Sim. E se ele for um autônomo? E se ele for um facultativo? Esse não precisa ficar afastado mais de 15 dias. Imagine que ele fique afastado por 10 dias, 12 dias. O INSS tem que pagar esses 10 ou 12 dias para ele, né, porque ele não é um segurado empregado. O mínimo, então, são 15 dias, né, doutor Tipó? Eu ia lembrar que a questão da pandemia, né, nos últimos 2 anos, muita gente precisou se afastar por conta da Covid, né? Exatamente, Rosana. Muita gente. Mas muita gente também ficou afastado, tipo assim, por 10 dias. Sim. Né, ou até por 15 dias mesmo. Que era que eu estou vendo aqui mínimo de 15 dias, né? Então, você pode ficar 10 também, mas desde que você faça o requerimento certinho, né, do benefício. Isso para quem não é empregado. Porque se for empregado, Rosana, se ele ficar afastado, por exemplo, 10, 12 ou até 15, no máximo 15, ele não vai requerer o auxílio doença, porque a empresa já vai pagar os 15 dias dele, os 15 primeiros dias. Então, se o afastamento for menor do que 15 dias, ele não precisa ligar no INSS e marcar perícia, porque é a empresa que vai arcar com aqueles dias que ele ficou afastado. Entendi. Doutor, como é que faz para requerer esse benefício de incapacidade temporária? Então, ele precisa ou ligar no 135, que é o telefone oficial do INSS, ou entrar lá no site Meu INSS
e lá é tudo muito autoexplicativo. Ele vai pedir, Rosana, para marcar uma perícia inicial, é esse que é o nome, perícia inicial. Se ele ligar no 135, a pessoa, logicamente, vai pedir o endereço dele, da cidade que ele está, e ele vai dizer onde ele quer fazer perícia. Um exemplo, um segurado de Bauru, claro, ele vai fazer perícia aqui em Bauru, né? Mas imagine que ele mora numa cidade que não tem agência do INSS. Então, ele tem que dizer quais são as agências mais próximas e que ele prefere para que ele faça a perícia. Se o segurado não conseguir comparecer na perícia, Rosana, no dia e hora agendada, o que ele tem que fazer? Ele tem que remarcar. Ele pode remarcar uma única vez, até 3 dias antes da data agendada. Então, imagine que ele agendou para o dia 30 de abril, se ele tiver um problema, não puder comparecer, até o dia 28 de abril, 27 de abril, ele precisa ligar e falar, olha, eu quero remarcar essa perícia. Agora, em casos, Rosana, que acontece muito, da pessoa estar internada. Ela pode estar internada num hospital, ela pode estar internada numa clínica de reabilitação, ou ela pode estar também impossibilitada de se locomover. Imagine que ela foi operada, uma cirurgia grande, teve alta, foi para casa, mas ela não pode andar. Nesses casos, a remarcação da perícia, o prazo, é de 7 dias antes, ou mesmo até na data agendada. Ela pode, no mesmo dia, ela não vai poder comparecer, ela liga no 135 e pede para marcar uma nova perícia, ou solicitar uma perícia hospitalar, ou também solicitar uma perícia domiciliar. Tá? Isso a Previdência tem que fazer se a pessoa estiver num leito de hospital, numa clínica de reabilitação ou em repouso absoluto em casa. A perícia tem que ser feita lá no local que a pessoa se encontra. Doutor Cipó, e aí no caso, se o segurado, por exemplo, ele não comparece na data que ele agendou, não efetiva a remarcação da perícia médica, como o senhor disse há pouco, e solicita o cancelamento do requerimento, como é que fica? Ele não recebe daí o benefício? Pois é, Rosana. Ele requereu um benefício de auxílio por incapacidade temporária. Um dos requisitos é que ele seja aprovado em perícia médica. Ele não comparece na perícia médica e também não liga lá para remarcar essa data. O que acontece com ele? Claro, não vai ser concedido o benefício porque ele não passou por perícia. E ele vai sofrer uma sanção, ele vai ter que esperar 30 dias a contar da data dessa perícia, ele vai aguardar 30 dias para poder fazer um novo pedido, ou seja, ele vai ficar 30 dias, esses 30 dias vão ser perdidos na vida dele. Por isso que é muito importante, marcou a perícia, compareça. Marcou a perícia, remarque se não puder comparecer. Doutor, explica uma coisa, tem segurado que ele continua incapacitado mesmo antes da alta, pela perícia, daí como ele deve proceder nesse caso? Muito boa a sua pergunta, Rosana. Obrigada. Vamos dar um exemplo. Imagine alguém que está afastado por 3 meses e ele vai ter alta do INSS no dia 30 de abril agora, Ele recebeu um benefício do INSS por 3 meses que vai cessar no dia 30 de abril. O perito concedeu para ele 90 dias de afastamento. Porém, imagine que seja hoje, dia 7, dia 8, ele ainda está com problema. Ele não ficou totalmente curado, ele não está de alta do seu médico particular. E, num caso desse, ele precisa, faltando 15 dias para vencer, então imagine, 30 de abril iria vencer, no dia 15 de abril, ele tem que ligar no 135 e pedir para marcar uma perícia de prorrogação, para prorrogar o benefício dele. Outra dica, ele marcou a perícia de prorrogação, ele passe pelo seu médico, pede um atestado médico novo, constando a quantidade de dias que ele precisa ainda, além dos dias que ele já teve, a quantidade que ele ainda precisa,
para que quando ele passar pela perícia de prorrogação, ele apresente um atestado médico novo e que o INSS possa conceder aquele resto de tempo que ainda falta para ele poder se recuperar totalmente e voltar ao trabalho. Entendi. Doutor, e eu como segurada, por exemplo, se o meu benefício for indeferido ou então cessado e eu não concordo com isso, eu tenho como recorrer, né? Tem, Rosana. Veja bem, caso a pessoa não concorde com o indeferimento, que ele pode ser indeferido de cara, indeferiu. Ou se a pessoa não consegue marcar uma perícia de prorrogação, ou não seja mais possível isso, ela pode entrar com recurso perante uma das juntas de recurso da Previdência Social, que no Brasil nós temos 27 juntas de recurso e mais algumas composições adjuntas. A pessoa tem que fazer um recurso lá pelo site do Meu INSS e juntar lá a documentação e dizer, olha, eu não concordo com isso. O problema de você entrar com recurso, Rosana, qual é? É que quem julga esse recurso, normalmente, tá? Existem juntas de recurso que às vezes eles não têm médico perito lá à disposição. E aí quem julga isso muitas vezes é uma pessoa como nós, que não tem um conhecimento técnico na medicina. Entendi. E aí, infelizmente, é o que a gente vê na prática, esses recursos não dão resultado, né? Tem um segundo caminho, procurar um advogado da sua confiança e entrar com uma ação na Justiça Federal. Esse advogado especializado, Rosana, ele vai montar um processo, ele vai analisar documentação, ele vai pedir documentos complementares, como exames, como esclarecimentos do médico, ele vai fazer um rol de quesitos para que o perito judicial responda, né? Então, caso não dê certo o benefício, ou ele seja suspenso, ou ele seja cessado, ou ele não seja prorrogado, ou ele seja indeferido, a nossa dica, né, é que a pessoa procure um advogado especialista, porque ele vai poder fazer um bom trabalho e tentar conseguir isso para você lá na Justiça Federal, que lá, além dos juízes muito experientes, também existem os peritos lá que fazem um trabalho brilhante. Não que os do INSS não façam, não é isso. É que o INSS tem um olhar para as incapacidades, né? Muitas vezes até mais rigoroso do que poderia ser. E lá na Justiça Federal, o perito vai analisar também, seria um outro olhar, né? Em muitos casos são revertidos lá na Justiça Federal. Sem falar que o advogado, né, especialista, ele também dá mais celeridade a esse processo, né, essa ação na Justiça Federal. E tem requisitos, né, alguns principais requisitos para isso. Quais seriam, doutor Tipó? O primeiro, Rosana, é cumprir uma carência mínima de 12 contribuições, no mínimo. E também existem casos que não têm carência. Imagine alguém que começou a contribuir hoje, nunca contribuiu na vida, começa a contribuir hoje. Daqui 3 meses, descobre que está com uma insuficiência renal crônica, perdeu os rins. Ou seja, ela só contribuiu 3 meses e ela vai poder receber um benefício, porque uma doença grave isenta a carência de 12 meses. Imagine alguém que começou a contribuir hoje, daqui 2 meses ela descobre que está com câncer, ela vai receber o benefício. Porém, Rosana, existe uma lista de doenças graves, é uma portaria do Ministério da Previdência, né? Dentre algumas, a cegueira total, mal de Parkinson, nefropatia grave, cardiopatia grave, né? E outras doenças também que se encaixam aí. Mas, em regra, a pessoa tem que ter, no mínimo, 12 contribuições na vida. Além disso, ela não pode perder a qualidade de segurado. Não adianta a pessoa ter 12, 24, 100 contribuições, não adianta. Se ela ficar num determinado período sem contribuir, Rosana, ela perde a qualidade de segurado. E se ela perder a qualidade, ela tem que voltar a contribuir e contribuir pelo menos com 6 meses para requerer o benefício de auxílio-doença. O que mais precisa? Comprovar em perícia médica, né, a doença ou o afastamento que a pessoa vai ter aí por acidente do trabalho, tem que ser aprovado na perícia médica, e para o segurado de empresa, ele tem que se afastar por um período maior
do que 15 dias. Entendi. Esses são os requisitos. Certo. E tem também toda uma documentação que é exigida, né, pelo INSS em relação a essa questão aí da incapacidade temporária. Quais são esses documentos? Lembrando que eles têm que ser originais, doutor? Isso. Eles têm que ser escaneados e apresentados na forma original, né? Então, seria carteiras de trabalho todas, carnês de contribuição, CPF, RG, comprovante de residência, documentos médicos decorrentes do seu tratamento, o atestado médico precisa ser legível, precisa constar o CRM do médico, precisa constar a doença que a pessoa tem, o código internacional da doença, precisa constar o número de dias que ele precisa do afastamento, se é 30, 60, 90, 180 dias. Além do atestado médico, muito bem preenchido pelo médico, também é interessante exames médicos, receitas médicas, relatórios médicos que ele tenha, para que ele possa levar na perícia. Para o segurado empregado, precisa de uma declaração do empregador dizendo o último dia de trabalho dele. Justamente, Rosana, para poder contar aqueles 15 dias de responsabilidade da empresa, para ele poder marcar a perícia e o INSS pagá-lo a partir do 16º dia. E se ele for um segurado especial, que é aquele trabalhador rural, lavrador, pescador, né, ele precisa apenas, né, ele não vai ter carteira de trabalho, nem carnê, ele precisa de documentos que comprovem que ele trabalha ali na sua pequena propriedade, que ele sobrevive daquilo, né, e aí ele está dispensado das contribuições. Tá certo, esse foi o Dr. Cipó, que está aqui com a gente toda quinta-feira, trazendo informações esclarecedoras, principalmente, né, a respeito da Previdência, do INSS. A gente sabe que o INSS ele é extremamente rigoroso em relação a todos os benefícios pagos. E hoje a gente falou sobre incapacidade temporária ou o antigo auxílio-doença. Doutor, muito obrigada por todos os esclarecimentos, viu? Rosana Poli, mais uma vez eu agradeço, espero que eu tenha contribuído mais uma vez com informações, né, com prestação de serviço às pessoas que precisam, e se Deus abençoar, estaremos sempre aqui com você, com toda a sua equipe, levando essas informações. Amém. Grande abraço, amém. Bom final de semana. A gente tem uma pergunta aqui para o senhor no finalzinho. Ah, não tem? Ah, tá, o Alex Silva fez um sinal para mim, achei que era alguém fazendo alguma pergunta em relação ao... auxílio, né? Antigo auxílio-doença agora. Mas eu agradeço muito sua participação. Um abração, fica com Deus. A gente volta a se falar na quinta-feira, tá bom, doutor? Tchau, obrigada. Deus quiser, um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Outro tchau, tchau. para o senhor.